Olá, eu sou a professora Keila e essa é uma aula de física. Hoje iremos falar sobre cinemática vetorial. Assim como vimos nas aulas anteriores, a posição, o deslocamento, a velocidade e a aceleração, hoje iremos falar sobre essas mesmas grandezas, só que agora não mais em uma única direção, e sim no espaço. Então aqui eu trouxe para vocês o vetor posição. A localização de uma partícula em relação à origem de um sistema de coordenadas é dado pelo vetor posição R, que na notação de vetores unitários se escreve R igual a xi mais yj mais zk. Nós vimos que uma grandeza vetorial ela é definida por seu módulo, sua direção e o sentido. Ela pode ser representada geometricamente ou pelos seus vetores unitários. Aqui, só relembrando a nossa notação, eu preciso indicar que posição é uma grandeza vetorial. Isso daqui é indicado escrevendo-se o vetor em negrito ou colocando a flecha em cima dele, né? Então, aqui, xi, yj mais zk. Xi, yj e zk são as componentes vetoriais e x, y e z são as componentes escalares do vetor posição. Como eu havia dito, um vetor posição também pode ser determinado pelo seu módulo e um ou mais ângulos para sua orientação. Sendo o vetor uma grandeza que pode variar com o tempo, né? Eu posso escrever aquele meu vetor R como sendo ainda uma função do tempo, então eu também posso determinar qual que é o deslocamento de uma partícula que se move aqui de acordo com essa relação aqui do tempo. Então, se o movimento de uma partícula é representado pela variação do seu vetor posição de R1 para R2, aqui R1 representa a posição inicial e R2 posição final, então o seu deslocamento ΔR, né, eu posso colocar aqui os vetores em cima dessas grandezas, o ΔR vai ser posição final menos a posição inicial, né? Então, aqui eu posso também chamar de posição final R e posição inicial R0, né? Então, ΔR é a subtração desses dois vetores, R final menos R inicial. Lembrando que essa letra grega delta, toda vez que ela está antes de uma grandeza física, significa que eu preciso subtrair o valor final do valor, o valor inicial do valor final, né? Aqui eu tenho um exemplo. Inicialmente, o vetor posição de uma partícula é R0, ou seja, determinando ele através dos seus vetores unitários, é menos 3i mais 2j mais zk. Essa é uma posição da partícula que está num espaço, né, no eixo x, y e z. E logo depois, um tempo depois, ela já está em outra posição, 9i mais 2j mais 8k. A pergunta é, qual é o deslocamento de R0 para R? Ou seja, qual que é o deslocamento, né, de acordo aqui com essa variação da posição? Então, vamos lá. O ΔR vai ser a posição final menos a posição inicial. Na aula anterior, nós falamos sobre a soma e a subtração de vetores, né? E quando eu falei da subtração de vetores, nada mais é que uma soma, né? Nada mais é que a soma do vetor inverso, né? Então, se eu tenho aqui R menos R0, eu ainda vou somar R com R0, só que, na verdade, com o vetor inverso. Ou ainda, né, agora que eu tenho as minhas grandezas escritas em termos dos seus vetores unitários, basta eu fazer x0 menos x, y0 menos y e z0 menos z, né? Então, aqui eu posso ainda escrever essa variação da posição como sendo
delta xi mais delta y j mais delta zk, ok? Então, esse vai ser o meu x0, esse vai ser o meu x, esse vai ser meu y0, esse vai ser meu y, e esse o z0, esse o meu z. Substituindo os valores, eu tenho 9 menos 3 e mais 2 menos 2 j mais 8 menos 5 k. Sempre final menos o inicial. Então, fazendo essa subtração, menos com menos dá mais, então 9 mais 3 dá 12. 12 e menos com 2 com menos 2 dá 0, então eu não tenho componente vetorial no eixo y, né? Não tenho uma componente representando aqui no eixo y, né? O vetor unitário j, mais 8 menos 5, 3. Então, esse é o meu vetor, 12i mais 3k. Aqui, pessoal, eu posso verificar que eu não tive deslocamento no eixo y, né? Ele estava em 2 e permaneceu em 2, então o deslocamento foi nulo. Como eu falei anteriormente, o vetor posição ele pode ser determinado pelos seus vetores unitários, como aqui, ou ainda ele pode ser representado geometricamente. Então, num eixo x, y e z, o meu vetor R1 é esse vetor que sai da origem até essa posição que tem menos 3 unidades no eixo x, 2 unidades aqui positivas para o eixo y, né? 2 menos 3. E aqui no eixo z, ele tem 5 unidades. Então, deixa eu traçar uma reta paralela a x. Tem 5 unidades. Certo? O vetor posição final vai ser o vetor que sai da origem até esta posição, que tem 9 unidades aqui para x, 2 unidades para y, e eu tenho agora 8 unidades para z, né? Então, minha partícula, não importa a trajetória, né? Aqui a trajetória está representada por essa curva em vermelho, a partícula saiu dessa posição para essa posição. Então, se eu faço a subtração, o vetor que representa o deslocamento é esse representado aqui. Então, aqui está o meu ΔR. Esse ΔR, como nós calculamos anteriormente, ele tem 12 unidades para i, então, ele tem 12 unidades em x, mais 3 unidades em k. Então, 3 unidades aqui para o eixo z. Então, esse vetor representado aqui por essa flecha, por essa seta aqui, ele tem componentes 12i mais 3k, tá? Então, mostrei para vocês as duas notações. Uma vez que eu conheço como é que a posição varia em função do tempo, eu posso determinar as outras grandezas físicas, como, por exemplo, a velocidade média, a própria velocidade, a aceleração média e a aceleração instantânea. Então, se uma partícula se desloca durante um intervalo de tempo, né, lembrando que os valores médios vão estar sempre relacionados ao intervalo de tempo ΔT, a sua velocidade média vai ser um ΔR, lembrando aqui que nós temos a grandeza vetorial, né? Então, eu vou colocar aqui o meu vetor, vou indicar um mzinho aqui para ser o valor médio. ΔR dividido por ΔT.
O ΔR, como eu mostrei anteriormente, ele pode ser descrito em termos dos seus vetores unitários como sendo ΔXi, ΔYJ mais ΔZK, né? Meu IJK. Dividido por ΔT, né? Lembrando que o ΔT divide todo mundo, eu vou ter, então, que essa velocidade média, o meu vetor de velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT e mais um ΔY sobre ΔT J mais um ΔZ sobre um ΔT K. Lembrando, né? ΔX sobre ΔTI e os respectivos aqui são as componentes vetoriais e ΔX sobre ΔT, ΔY sobre ΔT, ΔV sobre ΔT são as componentes escalares, né? ΔX sobre ΔT é uma velocidade e eu vou chamar essa velocidade de Vx. Da mesma forma que eu tenho aqui, na verdade, velocidade média em x, ΔY sobre ΔT, também é uma velocidade média, só que em y, e ΔZ sobre ΔT também é uma velocidade média, só que agora no eixo z. Então, esse meu vetor de velocidade média pode ser descrito em termos dos seus vetores unitários desta maneira, ok? Continuam a mesma unidade no sistema internacional, metros por segundo. A unidade de SI de velocidade. Nós já tivemos essa conversa no movimento unidimensional. Mais importante que a velocidade média é a velocidade instantânea, né? Então, quando ΔT tende a zero na equação da velocidade média, o limite dessa velocidade média é chamado de velocidade instantânea e nós encontramos derivando o vetor posição em relação ao tempo. Então, eu vou ter aqui que o meu vetor velocidade, não mais velocidade média, vai ser Vxi mais Vyj mais Vzk. Velocidade em x, velocidade em y e velocidade em z. Claro, né, pessoal? Se o meu vetor aqui, ele vai ser um xi mais um yj mais um zk, se eu faço a derivada desse meu vetor em relação ao tempo, esse Vx, esse Vy e esse Vz vai ser a derivada do x, do y e do z em relação ao tempo. Como eu falei, Vx é dx sobre dt, Vy, dy sobre dt e Vz, dz sobre dt. Na verdade, derivada de x em relação ao tempo, derivada de y em relação ao tempo e derivada de z em relação ao tempo. Talvez fique mais fácil o entendimento se eu resolver este exercício aqui com vocês. Neste exemplo número 9, eu peço, calcule o módulo e a direção do vetor velocidade dado 15 segundos. E eu tenho aqui as equações para a posição no eixo x e para a posição no eixo y. Lembrando que o meu vetor R, ele vai ser um xi mais um yj, certo? Esse x aqui é este que depende do tempo. Este y aqui é este que depende do tempo. Então, por exemplo, eu posso encontrar qual é o meu vetor para 15, vetor posição para 15 segundos. Não é o que eu quero, porque o exercício está pedindo o vetor velocidade, né? Então, aqui, a minha velocidade, meu vetor velocidade, vai ter uma componente no eixo x, Vxi, mais o Vyj, certo? Quem é esse Vx? O Vx vai ser a derivada de x em relação ao tempo. E o Vy vai ser a derivada de y em relação ao tempo.
Já aprendemos lá no nosso início, no movimento unidimensional, né? Como que nós fazemos essas derivadas. Então, se eu derivar essa equação x em relação ao tempo, eu vou ter menos 0,62t mais 7,2, isso daqui para Vx, e fazendo a derivada aqui, eu vou ter 0,44t menos 9,1 para Vy. Essas duas equações me permitem calcular qualquer informação da velocidade para qualquer tempo. O problema pede em um tempo específico, que é 15 segundos. Então, onde tem t, eu vou substituir por 15. Então, eu vou ter 0,62 vezes 15, mais, vou fazer essa multiplicação, né? 7,2. E aqui eu vou ter 0,44 vezes 15, menos 9,1. Esse resultado aqui, eu encontro 2,1 metros por segundo, e aqui menos 2,5 metros por segundo. Lembrando que o sinal algébrico determina o sentido desse movimento, né? Então, ele está positivo para x e negativo para y. Bom, o vetor velocidade, vou escrever aqui embaixo, esse vetor velocidade para o tempo de 15 segundos, ele tem, então, ele é descrito dessa forma, 2,1 metros por segundo e mais menos 2,5 metros por segundo, J. O problema pede o módulo e a direção desse vetor. Como é que eu vou calcular o módulo? Esse módulo do vetor em 15 segundos vai ser raiz quadrada de Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Então, elevando 2,1 ao quadrado e somando com menos 2,5 ao quadrado, tiro a raiz, encontramos 3,26 metros por segundo. Então, esse é o módulo da velocidade. E a direção pode ser obtida como sendo tangente do ângulo θ é o Vy sobre o Vx. Então, o θ vai ser tangente na menos 1. Vou colocar aqui, opa, perdão, aqui não é igual. Tangente na menos 1 de menos 2,5 por 2,1. Esse ângulo aqui dá aproximadamente 50 graus. Vocês vão encontrar na calculadora um ângulo negativo, um menos 50. Por que isso, pessoal? Se eu desenhar esse meu vetor em um plano, desenhar aqui pequenininho, ele é positivo para x, 2,1, e negativo para y. Então, ele é esse vetor aqui. Deixa eu levantar aqui. Então, x e y, ele é 2,1 para x, 2,5 para y, então é esse vetor aqui. Esse ângulo de aproximadamente 50 graus é o ângulo que a gente encontra com o eixo x, né? Então, a gente teve aqui 2,5, 2,1, então, este é o ângulo de 50. Vocês devem ter encontrado um valor negativo, porque ele está referente ao quarto quadrante, né? Então, ele está aqui neste quarto quadrante, certo? Nós não representamos ângulos negativos, né? Então, mesmo que aqui na calculadora nós tenhamos encontrado
eu vou representar ele como sendo este ângulo de 50 graus, certo? Então, encontrei o vetor, o módulo e a direção desse vetor, né? Que nós temos as equações para a posição em relação ao tempo. Continuando a nossa cinemática vetorial, eu vou ter a minha próxima grandeza de interesse, que é a aceleração média, né? Lembrando que nós, toda vez que falamos de valores médios, estamos tratando dentro de um intervalo de tempo ΔT, e a aceleração média, neste intervalo de tempo, né? Vou colocar aqui um vetor e um mzinho para indicar a média, vai ser ΔV sobre ΔT, só que agora estamos falando não mais em uma única direção, né? Nós temos o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial, que é descrito aqui como ΔV, vetor ΔV, né? Sobre ΔT. Ou ainda, eu posso ter que essa aceleração média vai ser um A médio, ou melhorar, uma aceleração média em x e mais a aceleração média yj mais a aceleração média zk. Pessoal, tanto na posição quanto a velocidade e a aceleração, eu coloquei eixo x, y e z, tá? No espaço. Mas a grande maioria dos exercícios que nós vamos fazer, ele se refere apenas eixo x e eixo y, tá? Então, mas é bom que vocês saibam essa notação das grandezas no espaço, ok? Então, aqui, os valores médios, né? Onde o A médio x vai ser um delta Vx sobre um delta T, assim como minha aceleração média em y vai ser um delta Vy sobre um delta T, e o A médio, aceleração média em z, um delta Vz sobre delta T, ok? Minha notação, né? E a unidade no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Continuamos com a mesma unidade. Mais importante que os valores médios são os valores instantâneos, né? Então, aqui nós temos que a aceleração vai ser a derivada, né? Agora, meu vetor aceleração é a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. Podemos escrever, né, como sendo AXI, AYJ, AZK, onde a aceleração em x é a derivada da velocidade em x em relação ao tempo, a aceleração em y é a derivada da velocidade em y em relação ao tempo, e a aceleração em z é igual à derivada da velocidade z em relação ao tempo. Quando essa aceleração é constante, né, na maioria dos casos que a gente viu, as componentes de A, de V e R, a aceleração, velocidade e posição, na direção de qualquer eixo, podem ser tratadas como um movimento unidimensional, como nós vimos anteriormente, certo? Novamente, pessoal, acredito que fica mais simples de verificar o cálculo dessa aceleração instantânea, pegando aqui o exemplo. Então, nesse exemplo número 10, eu peço o módulo e a direção agora do vetor aceleração no tempo 15 segundos. E a posição é dada pelas expressões menos 0,31t ao quadrado mais 7,2t mais 28 para x e 0,22t ao quadrado menos 9,1t mais 30 para y. É o mesmo que nós vimos no exemplo da velocidade instantânea. Então, lá, eu vou pegar o que a gente já tinha feito, eu encontrei que a velocidade em x, que foi a derivada dessa posição x em relação ao tempo, né, menos 0,62t mais
7,2. E a velocidade em y, 0,44t menos 9,1. Então, partindo daqui, eu já posso determinar o meu vetor, a aceleração, que vai ser um AXI mais um AYJ, sendo o AX a derivada de Vx em relação ao tempo, e o AY sendo a derivada de Vy em relação ao tempo. Então, se eu derivar essa equação de Vx em relação ao tempo, eu vou ter menos 0,62, derivada de constante é zero. Então, aqui eu já posso, inclusive, colocar minha unidade, metros por segundo ao quadrado. E a y, 0,44 metros por segundo ao quadrado. Notem que aqui neste exemplo, a aceleração, ela não depende do tempo. Então, para o tempo de 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 10, 15, como é que aqui o exemplo pede, 20, ou seja, para qualquer tempo, a aceleração é constante e tem esses valores para x e para y, certo? O que o problema pede é o módulo e a direção. Então, vou escrever aqui o meu vetor. Menos 0,61 metros segundo ao quadrado e mais 0,44 metros segundo ao quadrado J. O módulo desse vetor, raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado, então menos 0,61 ao quadrado mais 0,44 ao quadrado. Então, esse módulo é igual a 0,75 metros por segundo ao quadrado. E ele é constante, não depende do tempo. Então, colocando esse vetor, aceleração eixo x, eixo y, contrário, eixo y, eixo x. Então, ele vai ser menos 0,61 para x, 0,44 para y. Mais ou menos esse vetor que tem essa cara aqui, né? Esse meu vetor aceleração. Então, se eu quero determinar aqui a direção, vou determinar essa direção toda como sendo θ, certo? Para eu calcular o θ, e como eu conheço as componentes, eu vou calcular esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Então, tangente de alfa, cateto oposto, 0,44, sobre o cateto adjacente. De novo, nós vamos encontrar um valor negativo aqui, então, o alfa vai ser igual tangente na menos 1 de 0,44 sobre menos 0,61. Então, esse ângulo é de 35,8 graus, certo? Lembrando que na calculadora vocês vão encontrar esse valor negativo, né? Por quê? Como ele está nesse quadrante, para vocês determinarem a direção, né? Para nós determinarmos essa direção θ, eu tenho todo esses 90 mais 90, ou seja, 180, menos o 35,8. Então, esse ângulo, essa direção, é 144,2 graus. Então, é a direção que o vetor faz com o eixo x positivo. Então, mais uma vez, calculamos módulo e a direção. O sentido seria o vetor dado em termos dos vetores unitários, negativo para x,
positivo para y. E para finalizar, eu trouxe aqui uma aplicação desse movimento em duas direções, né? Em duas dimensões, melhor dizendo, que é o movimento de projéteis. Então, o movimento de projéteis é o movimento de uma partícula que é lançada com uma velocidade inicial, v0, sob a influência apenas da aceleração da gravidade. Se a velocidade inicial é definida por um módulo e uma orientação, um ângulo θ, as equações do movimento nos eixos x e y, horizontal e vertical, são respectivamente. Então, aqui eu tenho este conjunto de equações que me trazem o deslocamento horizontal, o deslocamento vertical e a velocidade em y. Duas formas de calcular essa velocidade em y. Da onde que saem essas equações aqui? Saem da observação. Vejamos. Esse movimento de projéteis, ele tem essa característica aqui, que é ser um movimento em forma de parábola. Então, qualquer lançamento, imaginem uma bola sendo lançada, ou uma bola de basquete sendo lançada ao cesto, ou mesmo exemplo simples de eu lançar alguma coisa para alguém, eu vou ter esse movimento aqui, que ele é característico por ser parabólico, certo? E eu tenho algumas particularidades nesse movimento. Por exemplo, esse lançamento eu tenho com uma velocidade inicial, v0, e um ângulo inicial, θ0. Então, todas as outras grandezas, velocidade inicial, final, deslocamento vertical, horizontal ou tempo, eu posso determinar em termos dessas duas grandezas, o v0 e o θ0. Como aqui eu tenho um vetor velocidade inicial, ele pode ser decomposto em componente em y e componente em x. Mesma coisa para qualquer ponto, né? Por exemplo, neste ponto aqui, eu tenho uma componente em y para baixo, uma componente em x e o vetor velocidade. Notem que aqui ele também depende com o tempo, né? Tem um módulo, o módulo diminui, aqui mais ainda, volta a aumentar, certo? Então, vamos considerar uma partícula, ou seja, um projétil que executa um movimento bidimensional, x e y, com a aceleração g de queda livre para baixo. Então, o nosso referencial continua o mesmo que nós adotamos para o queda livre. Então, eu tenho y positivo para cima, a origem no início do movimento. Desta forma, eu tenho a aceleração da gravidade, né, oposta àquela que nós determinamos como sentido positivo daqui do nosso referencial. Então, o projétil é lançado com uma velocidade inicial, essa velocidade, dada em termos dos seus vetores unitários, v0xi mais v0yj. Então, se eu decomponho aqui, eu vou desenhar maior aqui, v0, a sua componente v0x, e fechando o meu triângulo, o v0y. Aqui está o ângulo de lançamento, θ0. v0y, cateto oposto ao ângulo, v0x, cateto adjacente, e v0 é a hipotenusa. Então, os valores iniciais da velocidade em x e em y eu vou deixar em termos de v0, que na maioria das vezes é a minha grandeza conhecida, e do ângulo de lançamento, que também eu consigo determinar facilmente. Então, o v0x vai ser v0 cosseno de θ0 e o v0y vai ser v0 seno de θ0. De onde que eu retirei isso? Das minhas relações trigonométricas, né? Cosseno de θ0, cateto adjacente sobre hipotenusa. Seno de θ0, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, isolando v0x e v0y, eu tenho essas equações, certo?
Ainda eu tenho algumas outras observações aqui. Notem, pessoal, que a velocidade em y, ela depende do tempo. Por quê? Nesse primeiro momento da trajetória, a velocidade em y, ela diminui até um ponto onde eu tenho velocidade em y igual a zero. A partir desse ponto, meu vetor velocidade muda o sentido, tem o mesmo sentido da aceleração da gravidade e agora começa a aumentar o seu valor. Então, notem que o vetor vai aumentando. Já o Vx, a velocidade em x, ela permanece constante. Então, para que esse movimento seja parabólico, o Vx, ele não depende do tempo, certo? Como não existe a aceleração na direção horizontal, a componente da velocidade horizontal, o v0x, ele permanece constante durante o movimento. Então, a minha velocidade para qualquer ponto vai ser igual a v0x, ou ainda v0, o cosseno de θ0. Para qualquer instante do meu movimento, a velocidade em x, né? Vou colocar aqui um vx. Agora, se eu quero determinar o deslocamento nesse movimento, eu vou ajustar a minha equação para o cálculo de aceleração constante, né, para esse movimento horizontal. Então, vai ficar deslocamento, velocidade inicial vezes o tempo, mais o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Só vou colocar os ajustes, né, aqui é o v0x, e aqui a minha aceleração em x. Como a aceleração na direção horizontal é zero, e o meu v0x, nós vimos que é v0 cosseno de θ0, a minha equação para o deslocamento tem essa característica. Δx, né, x menos x0, igual a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo inicial de lançamento vezes o tempo. Ok? Então, aqui, deslocamento horizontal. Por isso que utilizamos x, né? Deslocamento horizontal, que depende do tempo. A mesma análise nós fazemos para o movimento vertical. Esse movimento vertical, nós já vimos uma vez no estudo do movimento unidimensional, né, que é igual ao movimento de queda livre, com as mesmas características, né, a aceleração da gravidade, né, apontando para baixo. Então, como é que vai ficar? Eu vou pegar a equação, né, de queda livre, que eu tinha ΔY igual V0t menos 1 meio de gt quadrado, né, que eu passei para vocês na webconferência, na nossa última webconferência. Esse V0 vou colocar agora que é o y, né, para substituir pelo valor que nós determinamos anteriormente. Então, o deslocamento vertical, ele vai ser ΔY, V0 seno de θ0 vezes o tempo, menos 1 meio de gt ao quadrado. Então, esse daqui é o deslocamento vertical, certo? Então, naqueles conjuntos de equações, né? Eu tenho deslocamento horizontal, deslocamento vertical e as velocidades, né? Dessa velocidade sai V, lá da queda livre, igual a V0 menos GT, que eu troquei o meu V0 como sendo V0 seno de θ0, né? Eu posso até colocar essa aceleração como sendo G, a aceleração da gravidade. E aqui a equação de Torricelli ajustada aqui para esse nosso movimento. V0 seno de θ0, isso elevado ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento, é igual ao quadrado da velocidade em y. Ok? E para finalizar o nosso conjunto de equações para o movimento de projéteis, eu tenho a equação da trajetória, que ela depende do ângulo de lançamento também e da velocidade inicial.
Então, tangente de θ0 vai ser x menos g vezes x ao quadrado, a posição x ao quadrado, né? Dividido por 2 vezes a velocidade inicial, vezes o cosseno do ângulo θ. E essa última equação que eu tenho, que é uma equação bastante importante, que é a equação do alcance. Vou trazer aqui novamente o gráfico que mostra a característica desse movimento. Então, eu considero o alcance R a distância do ponto de lançamento até quando a partícula atinge a mesma altura. Então, claro que se o meu movimento continua até esse ponto, eu considero alcance somente a distância que tem a mesma altura. Se é lançado deste ponto, ele retorna para a mesma altura neste ponto, e esse deslocamento todo é chamado para alcance, tá? Nós encontramos a equação do alcance fazendo as substituições do deslocamento do ΔX para o tempo que o ΔY é igual a zero. E temos como equação essa do alcance, velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno de 2θ0 dividido por g, dividido pela gravidade. Então, essa é a equação do alcance. Então, é isso. Lembrando que nossas aulas continuam no ambiente virtual e aqui neste canal vocês encontram as videoaulas referentes ao conteúdo e aos exercícios da nossa disciplina. Espero que tenham gostado. Bons estudos!